Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Câmara Entrevista Especial CMP. Essa é uma parceria entre o CMP, Centro Municipal dos Professores, e a TV Câmara. O programa de hoje é um programa muito especial. Nós vamos na verdade, homenagear o professor aqui da nossa cidade, tanto da rede municipal, rede estadual e rede particular. Vamos conversar um pouco sobre as perspectivas de carreira desses três profissionais e vamos também saber um pouco como é que anda a questão profissional em cada uma destas instâncias. Nós temos o prazer imenso de receber hoje três convidadas muito especiais. Eu tenho o imenso prazer de conversar inicialmente com a professora Renata Cerutti. A professora Renata é diretora do Simpro Passo Fundo. Professora Renata, seja bem-vinda e uma boa noite para a senhora. Boa noite, primeiramente gostaria de agradecer o convite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos conversar um pouco então sobre a mim vai caber falar do setor privado da educação. Exatamente, vamos saber um pouquinho como é que anda a questão das escolas particulares e o trato com esses profissionais que atuam nessas instituições. Vamos tentar dar conta então. Vamos tentar, né, professora? Nós temos também o prazer imenso de receber a professora Norma dos Santos Machado, é a diretora do 7º Núcleo do CEPERGS Passo Fundo. Professora Norma, seja bem-vinda ao nosso programa e boa noite para a senhora. Boa noite, professor Eduardo, boa noite aos colegas de profissão, boa noite aos telespectadores. Para nós também é um grande prazer estarmos aqui para debatermos a educação, principalmente a educação pública, que é o meu caso aqui. E em especial a educação das escolas estaduais, não é mesmo, professora? Estaduais, públicas e estaduais. Exatamente. E eu tenho o prazer também de receber a minha querida amiga e colega de trabalho, professora Marta Henks, que é a representante do CMP, Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo. Professora Marta, sinta-se bem-vinda, boa noite. Boa noite às pessoas que nos assistem, a professora Renata do Simpro, a professora Norma do CEPERGS, e eu sou professora municipal há 28 anos, e é com prazer que eu volto a fazer parte da diretoria colegiada do Centro Municipal dos Professores. E ao fazê-lo novamente nessa função, percebo que nessa caminhada toda, a pergunta que nos fora feita, né, para esse debate é o que temos para comemorar, não é? Este outubro. Exatamente, professora. Já vamos começar com a senhora. E o professor hoje, professor municipal, ele tem o que comemorar nesse 15 de outubro, ou no mês de outubro, que é tradicionalmente o mês do professor? Fui buscar uma âncora, né, para que eu pudesse responder a essa pergunta, se o professor municipal tem algo a comemorar. Eu penso que nós não podemos pensar somente no municipal, né, porque aí nós vamos estar fazendo um recorte que não atende a todos que fazem parte da educação nessa cidade. Mas, em especial, ao professor, todas as suas instâncias de trabalho, eu lembro Paulo Freire, que eu posso fazer essa âncora da discussão aqui. O educador se eterniza em cada ser que educa. Então, se nós pensarmos na nossa atuação, na nossa ação, na nossa missão, nas nossas questões de contribuição para uma sociedade, nós podemos dizer que sim, que nós temos que comemorar sim. O nosso país depende de nós e nós o sabemos disso. Então, nessa linha, eu sei que eu posso dizer com certeza que temos que comemorar a nossa atuação. Tampouco em relação a salário, a sobrecarga de trabalho, questões de saúde, tudo isso eu penso que a gente não tem nada a comemorar, não. Inclusive são coisas que ao decorrer do nosso programa nós vamos estar conversando e detalhando um pouquinho mais em cada uma das categorias, essas questões que talvez não tornem a nossa profissão muito aprazível, não é mesmo, professora? Com certeza. Eu vou passar aqui a palavra para a professora Renata Cerutti e fazer a mesma pergunta, professora. O professor particular hoje,
ele tem o que celebrar nesse 15 de outubro? Eu penso que essa é uma opinião particular, né? Não é uma opinião de categoria. Até porque é uma pergunta muito fechada, né? É, exato. É uma pergunta muito fechada. E não é uma pergunta que se possa responder enquanto representante de uma categoria. Eu penso que sim, a Magda está totalmente coberta de razão. Eu ouvi a semana passada alguém dizer, a universidade trouxe uma pessoa muito querida, que é a Avrana, para fazer uma palestra. Professora Avrana Parisi. Isso, a professora Avrana Parisi, para fazer uma palestra semana passada, e ela dizia que existe uma inversão de conceitos que hoje em dia, inclusive ela comentava que ela foi a 500, não quero errar o número, mas 500 e poucas formaturas, e que o jovem, quando ele recebe o diploma, ele olha o diploma de uma forma, e quando ele recebe a carteira do conselho que regula a profissão, ele dá um beijo na carteira, né? Então existe uma inversão, porque na verdade o diploma, ele ofere conhecimento, ele te diz, bom, ou pelo menos deveria, né? Ele está dizendo, bom, você está recebendo o certificado que vai te dizer o seguinte: você passou por um processo de produção de conhecimento, né? E a carteira não. A carteira está dizendo que você ingressou numa categoria profissional. É diferente. Mas, na verdade, o jovem está valorizando mais o ingresso na categoria profissional, o ingresso no mundo do trabalho, do que o processo de construção de conhecimento pelo qual ele passou, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o que nós podemos comemorar enquanto professores, ou devemos comemorar, porque quando escolhemos ser professores, a grande maioria de nós, colegas professores, escolhemos ser professores porque somos vocacionados, seres vocacionados por ser professores. E nos mantemos sendo professores porque temos prazer em fazer aquilo que nós fazemos no dia a dia. Passamos por um momento que não temos valorização profissional, não temos da sociedade, não temos dos nossos empregadores, não temos do Estado essa valorização profissional, né? Não temos a valorização do ponto de vista econômico, passamos por um amplo processo de adoecimento, do qual nós vamos falar daqui a pouco. Então existe uma série de fatores que depõem contra toda uma condição que poderia nos levar a estar comemorando uma profissão, né? Outras profissões, as pessoas ingressam na profissão porque, bom, eu vou ser bem sucedido economicamente, no entanto não tem no dia a dia a sua realização. Não é raro contarmos com colegas que dizem: eu abandonaria essa profissão não fosse a satisfação de lidar todos os dias com os meus alunos, né? E é exatamente isso. Depois a gente vai conversar um pouco mais, repito, sobre essa questão de saúde, e os colegas relatam uma série de elementos que levam à condição de estresse. E muitas vezes eles também relatam que o que relaxa é o contato com seus alunos e o prazer de encontrar no futuro, ou ter encontrado, depois de muito tempo em não ter mais tido contato com seus alunos, e ver os seus alunos verbalizarem: professor, tu não sabes quando tu foste importante na minha vida. Tu teve importância na minha carreira. Na minha vida, na minha carreira, ou em algum momento. Ou na sua carreira profissional, ou na sua carreira, ou na sua vida em algum momento. E acredito que todos nós já tenhamos passado por isso em algum momento. E às vezes, por vezes, alunos que nem passou pela tua cabeça que tu tivesse feito alguma coisa para contribuir de forma tão significativa assim para alguns alunos. E eu acho que o contrário também é verdadeiro. Nós, enquanto alunos, também somos capazes de lembrar. Eu acho que todo mundo teve aquele professor ou aquela professora, muitos professores, ou os professores ou professoras que nos marcaram profundamente. Exato. Então é uma pessoa que fica, né, que Exato. passa pela tua vida, e não há como você não lembrar daqueles que foram pelo menos bons para você. E não acredito, particularmente, não consigo vislumbrar outra profissão em que exista uma troca, de tal forma em que hoje você é aluno e amanhã você é professor do teu aluno, professor do teu professor, e esse círculo está sempre se renovando. Eu já fui professor do meu aluno e já fui aluno de meus professores. Eu já fui professora de professoras da educação básica. Eu já voltei para a cidade onde eu morava quando era criança e já dei aula para os meus professores. E também já fui aluna de alunos meus quando eu era professora de educação básica. E é um processo tão maravilhoso que
ele é muito legal, porque isso está sempre se renovando, porque quanto mais você ensina, mais você aprende, e isso sempre se renova. E esse é o legal da coisa. Inclusive a minha pergunta, como você mesmo disse, é uma pergunta um tanto quanto fechada, mas ela tem essa intenção realmente de que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa questão. E eu acho que, sem dúvida, o professor tem o que comemorar. E, independente das dificuldades que você tem no dia a dia, eu acho que mesmo assim, por tudo que você falou, eu acho que há realmente o que comemorar. Talvez eu tenha algumas dúvidas com relação ao professor estadual. Não sei se o professor estadual está mais exposto aos meios de comunicação e à mídia, e a gente tem mais conhecimento de todas as dificuldades que passa um professor dentro de uma escola do estado. Professor, eu gostaria de saber da senhora, dá para comemorar alguma coisa agora nesse 15 de outubro? Olha, na verdade, eu aqui não quero ser pessimista, né? Até porque esta data do dia 15 de outubro é uma data para a gente refletir, só que está muito difícil hoje em nosso país ser um educador, ser um professor. Então, eu penso que nós da escola estadual, escola pública estadual, nós não temos muito a comemorar, não. Não é um dia que a gente vai se sentir realizado. Por que eu falo isso? Nós temos sofrido ao longo do tempo dos governos que têm passado e os ataques à educação, né? Então, eles vêm de diversas formas. E nós que estamos lá na sala de aula, na escola, nós sentimos isso. Tanto que hoje, se nós perguntarmos, né, e isso eu quero dizer que esta profissão, ela ainda continua sendo uma profissão muito importante. Eu sempre falo isso para os meus alunos e digo para eles, é uma profissão de futuro, só que eles não querem mais. Numa turma de 30, 35 alunos, se um levantar a mão que quer ser um professor, a gente vai se considerar feliz. É difícil, né? Então a gente tenta estimular, dizer que ser professor é uma profissão digna. Assim como os meus colegas, aqui as minhas colegas de profissão também, a gente sabe que é uma profissão digna, só que não somos valorizados. Não somos valorizados referentes à nossa qualificação profissional. Nós não somos valorizados na nossa formação, sabendo que ao longo do tempo a gente se prepara, a gente está sempre estudando. O professor nunca para de estudar, porque o saber não ocupa espaço nunca, né? Então a gente está sempre se aperfeiçoando. Só que, infelizmente, a nossa valorização, a partir da nossa preparação, ela não condiz com o nosso trabalho. Então, por isso a gente se sente um pouco frustrado. Mas eu não quero que a minha fala vá desanimar tanto os colegas educadores, quanto os alunos, quanto os pais que possam estar nos vendo nesse momento. Dizer que é uma profissão que a gente tem orgulho de fazer parte dela, mas que ao longo do tempo ela tem sido muito árdua, muito difícil. Mas nós continuamos, sempre requerendo dos governos a nossa valorização. E quando a senhora fala na questão do orgulho de ser professor, eu me reporto ao meu ambiente de trabalho. Eu percebo claramente que nós temos, sim, profissionais altamente capacitados. Ao contrário do que muitas vezes se diz por aí, eu tenho colegas que são altamente capacitados e poderiam estar trabalhando em outros lugares com a mesma competência. Mas estão professores porque realmente se sentem vocacionados por aquilo ali e têm aquela condição de fazer aquele grande trabalho. É verdade. Mas, professor, eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao professor estadual. Pois não. Eu, há poucos dias, recebi um trabalho, na verdade, desenvolvido pelo CEPERGS, onde ele trata da questão da saúde do professor. E eu estava analisando esses dados e confesso que fiquei um pouquinho preocupado, para não dizer alarmado, com alguns índices dessa pesquisa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para o nosso telespectador do que se trata essa pesquisa do CEPERGS e quais foram as conclusões que vocês chegaram quando tiveram esses dados. Pois não. Nesse trabalho que foi feito pelo CEPERGS Sindicato em todo o estado do Rio Grande do Sul, que são 42 núcleos em todo o estado, onde a preocupação com os educadores é muito grande, não só o professor como o funcionário de escola, né, e foi colocado nessa cartilha, cuidado, né? Aqui chama atenção, a saúde da educação está em perigo.
Por que ela está em perigo? Porque o que nós observamos hoje é a sobrecarga de trabalho dos professores, dos funcionários de escola, em geral dos educadores. Por que essa sobrecarga? Nós sabemos que no Estado existe uma carência muito grande de falta de professores, né? E aqueles que estão ali, muitas vezes colegas com laudos médicos, porque eles não comportam, entra num clima de estresse, de cansaço, e daí passa pela valorização. Nós temos ao longo do tempo tentando cobrar dos governos a nossa valorização profissional financeira através do piso salarial nacional, e os governos têm nos passado a rasteira. Então os educadores, além de estar em sala de aula com a sobrecarga, porque o colega está enfermo ou porque algum outro problema surgiu que não pode estar, e aí então sobra para os que estão na escola, a sobrecarga é muito grande, né? E hoje a nossa clientela, a maioria da nossa clientela, eles vêm para a sala de aula, podemos dizer assim, e aí a gente pode fazer um apelo para os pais, né? Que ajudem os educadores, porque os educadores estão adoecendo. Então, se os filhos tiverem limites em casa, eles vão ter limites na escola, mas não é a nossa realidade. A escola pública sofre muito hoje pela falta de limites. Então, nós temos uma clientela muito difícil, então a nossa carga de trabalho, e muitos educadores precisam trabalhar 20 horas numa escola, 10 em outra escola, 10 na outra. Então, todo esse trabalho, essa trajetória, ela é muito cansativa. Então, a pessoa, ela vai, no final do dia, ela está cansada, e aí, então, isso vai gerar até uma doença, né? E, inclusive, esses dados da pesquisa aqui, tem um, inclusive, que me preocupou mais, sim, onde diz que os professores, 72% dos professores sente-se nervoso, tenso ou preocupado. Realmente esse é um sentimento, não é, professora Marta? Que os professores caminham junto com sentimentos que caminham juntos com o professor, a tensão, a preocupação. É assim mesmo na rede municipal, professora? Os dados mais alarmantes que traz a cartilha do estudo, que eu gostaria de, se você me emprestasse, sim, vou ler aos telespectadores. 72% dos trabalhadores se diz sentir nervoso, tenso ou preocupado. 51% tem sensações desagradáveis no estômago. 49% dorme mal. 49% tem dores de cabeça frequentes. 47% se cansa com facilidade. 30% tem perdido o interesse pelas coisas. E 4,5% tem tido ideias de acabar com a vida. Isso é um dado altamente preocupante. Muito preocupante. Na escola a gente percebe, e até mesmo a gente já se viu, nós conversávamos antes de entrarmos no programa, que a gente já se viu muitas vezes se colocando nesses dados, né? Nervosos, chorosos, né? Com sentimento de culpa, que é uma das coisas que atravessa muito a nossa profissão. A mídia tem, por muitas vezes, colocado nos seus discursos, nas entrelinhas, de que a culpa está no professor. O colega levanta e faz a aclamação aos pais. De fato, né, os seus cuidadores, nós, nas últimas décadas, vimos o nosso país trazendo e conseguindo até a universalização do acesso, né, e essa pluralidade que está dentro da escola, a escola plural do jeito que ela está, ela trouxe também essa dificuldade para a gente lidar com a pluralidade que está colocada dentro da escola. E me parece que o professor ele ainda não está preparado para trabalhar com tanta diversidade, exatamente, como ele tem no momento, né? Está aí a necessidade na nossa hora atividade, porque nós precisamos estar constantemente estudando, revendo esta prática, fazendo a ressignificação da nossa docência frente a esse aluno que está aí conosco, por muitas vezes no incapaz, né, no abandono, principalmente na periferia, onde as nossas escolas municipais estão situadas. Então, essa situação ela faz com que as doenças, né, da profissão apareçam mais frequentes. Inclusive, nós estamos conversando, antes de entrarmos para o programa, de que esses sintomas, eles mais ou menos coincidem com uma síndrome, professora Renata, que é a síndrome de burnout.
se eu não me engano, o Simpro já esteve trabalhando em cima dessa questão e me parece que na escola particular não é diferente da escola municipal e estadual essa questão do trato com a saúde, não é mesmo, professores? Na verdade, existem, acho que 2 elementos assim, bem importantes, que as gurias estavam falando aqui, trazendo elementos, trazendo as questões, os números. Eu não tinha os números do setor privado, sabia que existia pesquisa recente do CEPERS e não tinha esses números. Esses números são bem parecidos. Nós fizemos 2 pesquisas. A FETSU, a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Rio Grande do Sul, que abrange, na verdade, congrega todos os sindicatos, tanto de professores como de técnicos, encomendou a primeira pesquisa em 2008. Essa pesquisa foi desenvolvida pelo DIESAT, Departamento Intersindical de Saúde do Trabalhador, com sede em São Paulo. Naquela pesquisa de 2008, eu não trouxe os dados aqui, porque, na verdade, eu não peguei os dados de 2008 e acabei me detendo mais aos dados da pesquisa agora de 2011. Essa pesquisa de 2008, ela tem esses dados mais claros com relação a esses detalhes que a Marta acabou de ler. Como naquela pesquisa foi feita tanto a fase qualitativa como a quantitativa e abordou realmente em que índices e quais os níveis de estresse e quais também a direção do estresse e do assédio ao qual o professor vinha sendo submetido, o assédio colateral e o vertical e o horizontal, que o vertical é aquele que ele sofre do superior hierárquico, aquele colateral, inclusive aquele que ele tem do colega de trabalho, pelaquela disputa de carga horária, porque no setor privado, diferente do setor público, no setor público o professor ele é contratado por uma carga horária fechada de 20 horas. 20 horas. Exato. Ou ele é contratado ou concursado. Nessas 20 horas, ele tem lá 16 horas de trabalho em sala de aula, 4 horas para fazer as suas atividades, que no setor privado, determinada corrente do judiciário, doutrinária, entende como atividades inerentes ao trabalho do professor, a correção e a preparação de provas. Inerentes ao trabalho do professor. Pagamento, né? Exatamente. No setor privado, a unidade remuneratória do trabalho do professor, são parênteses, a unidade remuneratória do trabalho do professor é a hora-aula. Então, quando o professor é contratado para R$10 a hora-aula, no caso de educação infantil, R$5 a hora-aula. R$5? R$5 a hora-aula. É em torno disso, 5 quebradinhos, né? Que vai gerar um salário de R$600. 600 e alguma coisa? Né? Dá uma pausa assim para respirar. Bom, porque é muita coisa dessa. É muita coisa, né? Então, nesse caso, o professor é contratado não para 20 horas, ele é contratado para 16 horas. E aquelas tantas horas que ele precisa para elaborar, preparar a aula, corrigir provas para essas 16 horas, ele faz no final de semana, ele faz de noite, ele faz da meia-noite às 6. E não é pago por isso. Não, é inerente ao trabalho, tá dentro daquele valor de hora, daqueles R$5, aqueles R$10, aqueles R$12 que ele recebe, né? Então existe um piso mínimo da categoria, piso mínimo, o valor mínimo que deve ser pago. Máximo não existe limite, as instituições pagam e existe a lei da livre concorrência. E a disputa é essa que você falava, né? Dos colegas. E aí vem a disputa dos colegas, porque para ganhar mais eu preciso trabalhar mais, e vem aquela disputa entre os colegas, porque os colegas precisam disputar a carga horária, porque quanto mais horas eu tiver, mais eu vou trabalhar, mais eu vou ganhar, e aí vem aquela coisa, né? Então, ao invés de existir uma relação de afeto entre as pessoas, para que todos trabalhando exista uma relação de parceria, né? Não existe uma disputa que, ao invés de construir uma melhoria na educação, no processo educativo, existe sim uma inversão total de valores que, ao contrário, depõe contra a saúde do professor e depõe contra a qualidade da educação. Mas voltando à questão Renata, da pesquisa... Eu vou pedir à senhora que a senhora continue no segundo bloco com essa questão da saúde, a gente vai retomar. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já. Estamos conversando com as representantes do CMP, CEPERGS e Simpro em homenagem ao Dia do Professor. A gente volta já já.